Alô, alô, bom dia, meus amores aí do terceirão. Tudo bem com vocês? Saudade aqui da professora Rosa. O que a gente vai fazer hoje nessa breve aula, nesses breves comentários? Falar um pouquinho da nossa obra, da obra que foi indicada aí para vocês lerem com calma e com reflexão. Memórias Póstumas de Brás Cubas, um clássico, uma obra inaugural da escola realista. Machado de Assis faz dessa obra aí um best-seller, né? É uma obra que deve ser lida com bastante atenção, porque ela foge todo os padrões aí da estética anterior, que é da estética romântica, né, que estava acostumada aí na prosa e na poesia, trazendo aí todo um contexto aí do anti-herói, de um protagonista que não tinha vícios, né, que não tinha virtudes e sim muitos vícios, e era um beberrão, um anti-herói completamente, onde pela falta de linearidade, o autor aí torce um pouco o nariz da sociedade, mas acaba aí trazendo uma obra bastante realista e instigante. Falando um pouquinho do autor, eu gosto muito dessa foto de Machado, porque é uma foto que é um pouco mais realista. Naquela época, tentavam embranquecer, né, os autores mulatos, e não foi diferente de Machado de Assis, né? Mas nessa foto ele está um pouco mais natural, uma foto que eu gosto bastante. Então, Joaquim Maria Machado de Assis, jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Nós sabemos que não se vivia só apenas das letras, os poetas, até pela questão da sociedade pouco letrada, né? Nós tínhamos aí pouca gente alfabetizada, então o público leitor era muito pequeno, então não se vivia apenas das letras, não se viviam apenas das escrituras. Havia uma necessidade de ingressar em outras áreas, e assim era uma prática de quase todos os autores da época. Ele nasce no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e falece na mesma cidade em 1908. É o fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, velho amigo e admirador de José de Alencar, que morrera cerca de 20 anos antes da fundação da ABL. Era natural que Machado escolhesse o nome do autor, de O Guarani, para seu patrono. Ocupou por mais de 10 anos a presidência da academia, que passou a ser chamada também de Casa de Machado de Assis. Uma curiosidade acerca desse autor é que ele nunca cursou uma faculdade, né? Ele era autodidata e ele, até pelas questões também dele ter sido filho de escravo, aquela coisa toda da época pela sua etnia, muitas oportunidades foi negado a ele, e ele tinha essa curiosidade de não ter cursado aí uma faculdade. Então, a gente tem aqui um pouquinho do panorama da obra. Então, ao criar um narrador que resolve contar a sua vida depois da morte, Machado muda radicalmente o panorama da literatura brasileira, lembrando que é uma obra inaugural da estética realista, além de expor de forma irônica os privilégios da elite da época. Machado, ele escolhe ficar, né, na sociedade elitista, não que ele rejeite a sociedade em que havia aí toda uma questão de público, né? Nós tínhamos aí os ex-escravos, nós estamos vivendo um contexto de indústria, de imigração, né, de imigrantes. A gente tem filhos aí, vamos dizer assim, os filhos dos ex-fazendeiros, né, que ficam aí agora vagando pela sociedade. Ele não escolhe, não é que é uma escolha dele não falar desse público, mas ele prefere ironizar a situação da sociedade elitista, que é meio que camuflada, né? Eles vivem de aparência, e Machado, ao fazer obras em que mostra toda essa falsidade, essa realidade camuflada da sociedade da época, ele acaba trazendo aí uma grande contribuição para a gente entender um pouquinho do contexto social da época. Então, é um romance repleto de digressões filosóficas. O escritor aí, ele narra as desventuras, né, desse protagonista que era um anti-herói, completamente aí cheio de vícios, era um bom vivant, mulherengo, não trabalhava, curtia aí na Europa, perdia dinheiro das jogatinas. Então, ele acaba transformando aí esse narrador, né, que é uma obra narrada em primeira pessoa pelo próprio defunto, né, em que a linearidade se dá porque é da morte para o nascimento. Então, toda uma trajetória de lembranças que é resgatada pelo personagem. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance do escritor brasileiro que é considerado um divisor de águas, porque após esse livro, ele deixa para trás toda uma carreira romântica, né? Ele fez alguns
a Yaya Garcia, né? Ele fez Clara dos Anjos, que eram meio que na tendência romântica. Então, com essa obra, ele se afasta verdadeiramente do seu estilo romântico e passa a trabalhar obras mais realistas dentro de um contexto realmente social, em um tom irônico, sarcástico, em que ele vai colocar aí pimenta aí na sociedade, fazer um rebuliço aí com os críticos, ok? E também é uma obra que vai retratar a escravidão, as classes sociais, o cientificismo e o positivismo, que eram as teorias filosóficas da época, né? E ele acaba criando uma outra filosofia que aparece na obra Quincas Borbas, que faz parte da trilogia de Machado de Assis, que é o humanitismo, né? Que é uma sátira da lei do mais forte. Essa filosofia ela não existe, ela foi criada dentro de um romance por Quincas Borba e é citada também em Brás Cubas. Aliás, o próprio Quincas Borba, ele era amigo de Brás Cubas e logo depois Machado resolve criar aí uma história só para ele. Foi uma obra que é um romance, foi publicado em 1881, também como folhetins, né, dentro de revistas e periódicos. Depois aí ela é transformada em prosa. Então traz aí todo um questionamento estético, traz evidências da ciência, das discussões das realidades. A gente tem um narrador que vê o mundo com ceticismo e desprezo, não acreditava em nada. Traz uma crítica sobre a questão da própria humanidade, do homem como gênero e as atitudes, né, do homem e da mulher. E nós temos aí alguns contextos de adultério, de romances desconstruídos, de jogatinas, de muitos vícios. A sociedade é caracterizada como um espaço de jogo entre aparência e essência, lembrando a vocês que Machado de Assis tem uma predileção por falar da sociedade elitista e ele não poupa aí nenhum tipo de, vamos dizer assim, ele não amacia, né? Ele vai realmente na veia e é aquela coisa da carapuça, né? Por isso que a sociedade torceu muito o nariz para essa obra. Algumas frases da obra que eu retirei da própria obra. A própria dedicatória traz um pouquinho de perturbação, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Então é uma obra dedicada aos vermes. Isso já traz um pouco de embaraço, um pouco de angústia, né, para o leitor. No dia que a universidade me deu um diploma em uma ciência que estava longe de carregar no cérebro, confesso que me senti ao mesmo tempo enganado e orgulhoso, né? Então ele não acreditava muito nos estudos, ele se sentiu assim privilegiado, porque aquela coisa de pagou, passou, né? Então o pai acabava que beneficiava, né, e patrocinava os estudos dele na Europa, mas que por ser filho abastado de um grande empresário, ele recebeu o diploma sem quase, né, nunca ter pisado na faculdade. O vício é muitas vezes o estrume da virtude, o que não impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã. Então ele faz aquela dualidade entre o certo e o errado, o bem e o mal, o vício e a virtude, que são, vamos dizer assim, foram o grande motivador da personalidade de Brás Cubas. Eu, que meditava ir ter com a morte, não usei fitá-la quando ela veio ter comigo. Isso já no seu estágio final, né, de morte, ele acaba que teme a morte no seu instante final. É uma obra que deve ser lida com muita atenção, analisando aí todo esse panorama social. Ok, meus amores, vocês irão fazer um exercício sobre isso e eu espero que as leituras já estejam avançadas, porque é importante que vocês compreendam essa obra, esse best-seller, que realmente pode ajudá-los muito nas possíveis seleções que vocês irão fazer. Um grande beijo, um grande abraço e espero revê-los em breve.